Olá, bom dia, boa tarde, boa noite, né? Como que vocês estão, né? Não sei que horas que vocês estão vendo esse vídeo, mas o que interessa é que estão por mais um semanal do Águia, né? Que é aquele operacional que é executado dentro da sala educacional do Felipe L. Trader, né? Uma sala onde você vai ter um operacional, você tem um setup e você tem ali a mentoria durante todo o pregão, praticamente, né? Numa janela ali de tempo, né? E você, qualquer dúvida que você tiver, você pode perguntar na hora. Eu super recomendo, né? Muita gente tá entrando, né, na sala e estão com bons resultados, né? Fechando o seu primeiro mês positivo, entendendo que dá para fazer, né? É só ter aquela disciplina e ter uma estratégia aqui no mercado. Gostaria que vocês aí deixassem seu like, se inscreva no canal, ative o sininho. Né? A princípio, todo sábado entra, né, o o nosso resumo da semana, né, das operações que foram feitas, né, no dólar principalmente. Então, o que eu gostaria de falar hoje, né, que daquela coisa de tu se tornar especialista, né, em algo, né? Por exemplo, eu trabalhei 18 anos na aviação e quando eu entrei, né, na manutenção de aeronaves na antiga Varg, lá tinha os especialistas por área, né? Então, o avião, né, para quem não sabe, né, ele tem aquela parte tem a parte de trem de pouso, a parte da cauda, a parte de asa ali. Só na asa ali tem duas áreas, né, que é o bordo de fuga, e o bordo de ataque. Tem que falar a parte de tanque. E então, sistema de ar-condicionado. Então, tem muita coisa assim, muitas áreas para te tornar especialista, né? E um especialista em aeronave por área, principalmente nas aeronaves Boeing, né? Que são, ou Airbus, que são as aeronaves maiores, leva em torno de 2 anos, assim, do mecânico trainee, e ele tem que trabalhar naquilo ali todos os dias por 2 anos. E aí ele acaba se tornando expert naquela área, né? Então, se tu quiser aprender outra área, tu vai para outra área e também vai levar mais ou menos 2 anos, que é o tempo de rotatividade das aeronaves. Então, tu consegue passar, né, por várias aeronaves do mesmo modelo, pegando muitos problemas, agregando muita experiência, e aí tu se torna especialista, que nem quando eu entrei lá, tinha um especialista de trem de pouso, né? Então, o cara manjava muito trem de pouso de Boeing, né? Depois tinha o especialista no porte e fuga, que eram os caras muito mais, né, uns caras mais diferenciados, porque o bordo de fuga é uma área bem difícil. Os de bordo de ataque, que é uma área difícil de trabalhar, né, execução, porque trabalha com as mãos para cima. Então, né, tem os especialistas por área, assim como também nos esportes tem os especialistas, né, que é o cara que é especialista em 100 metros, ele dificilmente vai ganhar uma medalha nos 1.500, né, ou numa maratona, né, e ele corre, mas ele é especialista nos 100 metros, outro especialista, né, em corridas mais longas. Então, por que que no mercado, né, teria que ser diferente? Então, no mercado, né, a gente tem que ser especialista em algo. Tem que ser bom em algo. E praticar isso muitas vezes, muitos dias, semanas, talvez, né, anos, fazendo a mesma coisa. E aí tu se torna especialista em tal operacional, né? No meu caso, eu sou especialista em range e pivô. E eu consigo tirar dinheiro do mercado operando ranges e pivôs. E a gente, se tornando, né, expert num operacional, a gente acaba deixando de ver os outros, porque para não acabar influenciando e durante o pregão não querer executar tudo que é coisa, né? Então, quando a gente tem um operacional, a gente se torna bom nele e isso leva tempo, leva anos de experiência. O operacional do Águia é assim, é anos que ele está sendo executado no mercado, é anos que ele está positivo, é anos que a gente consegue tirar dinheiro, né, principalmente do dólar, e também em outros ativos quando ele é aplicado. O que eu falo para vocês, né? Às vezes a gente tem que fazer um investimento, porque qualquer área de estudo tu tem que investir,
né? Nem toda não tem como ser tudo de graça. Existe um certo investimento, que é entrar na sala, né? E só que daí a garantia é que talvez né, em 1 ou 2 anos tu fique especialista em tirar dinheiro da bolsa, que eu acho que todo mundo quer, né? E como é que foi esse mês de agosto, né? Fechou positivo, fechou negativo? Né? Ah, esse é o meu operacional, aquele operacional, tá, mas qual operacional, né? Tu é bom nesse operacional? Tu é especialista nesse operacional que tu aplicou, né, na bolsa? Às vezes até fechando no gain, né? Fechou no gain de uma maneira certa, daquela maneira assim que tu executou os trades e tirou o seu, né? Tirou a sua parte ali daquele movimento e a sua consistência, né, tá subindo, né? Então, o que eu recomendo para vocês, né? Que vocês treinem muito, muito, muito a mesma coisa. Fica bom numa coisa só. No caso, o operacional do Águia, ele é bem tranquilo, né? É uma coisa fácil de entender, fácil. Ele é até simples demais. Muitos não acreditam na simplicidade, mas, né? É, ele está mais um mês positivo na bolsa aí, né? Principalmente no dólar, né? Se a gente olhar outros ativos também. Então, ele é um profissional muito confiável, né? Então, era esse o recado que eu queria passar para vocês e vamos para mais um semanal aí do Águia, um resumo do que a gente fez essa semana. Então, vamos lá para o resumo da semana. Então, aqui a gente tem a sexta-feira do dia 23, né? Teve esse último candle aqui, de fechamento. Então, o último topinho a gente tem por aqui, né? E aí vamos esperar abrir lá segunda-feira, né? Segunda-feira abriu, né? Subiu com uma alta, o nosso topinho foi aqui, nesse candle aqui. Então, nessa abertura aqui, ele já cumpriu esse range. Então, a gente começa daí a rastrear o intraday, tá? O que que acontece? Ele teve esse movimento que ele fez, foi esse movimento aqui, que teve esse inside bar, como se fosse um pivô de baixa. A gente espelha para baixo, né? Qual que era o problema? Tava muito caro. Essa entrada aqui, muito cara, né? Até foi interessante que essa entrada cara, ela acabou nos livrando de um stop. Então aqui o GR salvou nesta situação, né? O mercado continuou, aí depois ele fez esse pivôzinho aqui de alta de novo. O que que a gente faz? A gente espelha para cima esse range. Né? Aqui nós tínhamos a entrada, só que essa entrada ela acabou indo até 12 pontos. Então eu realizei com 12 pontos, não quis, né, conduzir até o alvo de 100%, até porque 12 pontos é uma média acima do que a gente costuma pegar. E ele acabou depois voltando e teria feito essa operação teria dado um stop, mas um stop gain, né? Porque teria dado entrada aqui na promoção, teria dado 1,5 ponto aqui positivo, né? 1,5 ponto para frente, né? Dentro do operacional, considerando com stop, mas como ele chegou a dar, né, 12 pontos a partir da entrada, então 12 pontos não vai deixar voltar, né? Com 10 pontos a gente já realiza uma boa parte de contrato, tentava conduzir até o 100%, que era um alvo bem distante, né? E foi o que deu, foi uma entrada boa, né? Pegamos o nosso dinheiro. Depois ele teve uma outra entradinha aqui. Teve esse range aqui, ó. Ele deu essa entradinha, tinha um espaço aqui até a 200. O operacional nele, né, a gente tem que bater. Ele bateu lá e pagou, né? Mais 4 pontos. Então foi um dia bom, uma segunda-feira bem legal, né? A maioria saiu no gain. Olha aqui onde o preço bateu. Que região é essa? Quarto alvo, né? Interessante, né? Bater quarto alvo e voltar. Mas a galera da sala já está acostumada com isso. Vamos para a terça-feira.
Então, aqui nesse dia aqui, no mínimo, aqui o pessoal fez aqui pelo menos uns 10 pontos na segunda-feira, né? Mesmo pelo operacional sendo um dia que deu 5,5 pontos. Então, vamos para a terça. Então, terça-feira, a gente tem esse range aqui. A gente visualmente já vê que já cumpriu-se, né? E aí, ele teve uma entrada, que foi às 9h50, que foi essa entrada aqui. Ó, a gente tem esse pivô aqui, um pivô de baixa. Ativou a entrada, tem uma barra bem legal, é uma barra que ela começa na máxima e fecha na mínima. Então, né, é convicção vendedora, tinha chance disso aqui vir aqui, cumprir, né, fazer o 100% desse pivô. Nesse caso, ter um stop. Hum, Impressionante, mas às vezes está tudo certo e stop. Então, não era eu que estava errado. O errado seria se eu não entrasse. Até porque eu não tenho como prever o futuro, então eu tenho que entrar na operação, né? É um operacional lucrativo, ele tem um payoff interessante, porque a tua probabilidade de ganhar em cada operação é em torno de 70% no dólar, e no caso aqui, ele estopou. Ok, faz parte, o stop, né? Dentro do operacional. Aí depois, o que que ele faz? Ele dá um outro, ele faz esse outro pivôzinho aqui. Pelo nosso GR não entramos, porque ficou fora do GR, tá? E o GR aqui nos salvou também, porque teria sido stop. Esse dia foi um dia difícil, né? Então, foi um dia que deu três operações, né? Sendo que uma fora do GR e a outra operação também. A gente tem esse pivôzinho aqui, esse range aqui. E por detalhe, ele não pagou. Por um detalhe, assim, questão de meio ponto, ele não pagou e teria estopado também aqui 5 pontos. Então foi um dia atípico, né? Um stop aí de 15 pontos e meio no dia, dentro do operacional, tá? Sendo que na segunda-feira, né, a gente também já tinha pego uma pontuação, então a semana estaria, né, não estaria tão ruim. E essa foi a última operação da terça. Vamos para a quarta. E falar que essa é uma janela operacional até as 14, né? Até as 14 horas. E depois o mercado faz outros movimentos aqui interessantes, né? Teve um movimento aqui assim, mas ele vem lá de baixo, né? Contra a 200 aqui, contra a 20. Então aqui era uma região de 100% desse pivô. Quarta-feira começou, tivemos também operações na quarta. Aqui a pessoa já sabe o que que a gente faz, aqui só na abertura a gente já viu o que aconteceu. E aí a gente teve essa entrada no candle 21, sendo que essa daqui ela estopou, né? O pullback. Foi incrível, normalmente o dólar não faz esse tipo de movimento. E aqui ele violinou o pullback aqui, não estopou a barra de força, né? Talvez porque estivesse entrando em região de trap zone aqui, ele acabou tendo essa movimentação anormal e acabou estopando o pullback aqui, sendo que depois ele acabou indo, né, no seu alvo aqui, exatamente, alvo de 100% do range. Mas fez esse detalhe aqui que acabou, como baixa o stop, né, no dólar, a gente acaba baixando, porque senão já entra como pivô de alta, ele estopou. Então aqui tem um stop de 6,5 pontos, porque o stop é no pullback. E depois, ao meio-dia e 10,
Ele nos agracia com esse movimento aqui. Nós temos esse pivô de alta. A gente espera para cima aqui. Entrada, o alvo aqui em cima. E o que que ele faz? Nos dá, né? O nosso alvo, a nossa saída aqui. A gente costuma sair um ponto antes, né? E ele chegou a dar que o seu. A gente sairia no 45,5 e o preço chegou aí a 46. Então pegou a nossa saída e depois voltou, né? Foi um lindo trade aqui. A galera da sala ficou faceira, né? Embora aqui tivemos que pegar um pouquinho na promoção, né? Ela ficou exatamente certinho, que 10 pontos, né? Meio ponto para cá, meio cá. A gente deu uma tremidinha aqui. A promoção pode pegar ou não. Daqui a pouco se tem um GR um pouco flexível, né? Por meio ponto, não vão ficar de fora de um pivô tão bonito assim. Espaço livre. E ele foi lá e pagou 100% desse pivô. Então, pagou esse stop e, né, colocamos mais pontos na mão aí. Esse foi o último movimento da quarta-feira. Vamos para a quinta. Então aqui agora, né, então vamos para quinta-feira e vamos fazer a nossa brincadeira aí para ganhar aquela estrela dourada, né? Essa estrela dourada é para ver se você pelo menos está vendo, né, o resumo da semana, tentando entender o operacional. Para quem não é da sala, tá aprendendo algo novo, algo que talvez seja revolucionário no seu trade, né? E tu comece a ganhar dinheiro, né, no mercado. De repente tu já está há um bom tempo brigando com isso daqui e todo mês fechando negativo. Ou quando mexe a positivo, né, fecha uma merrequinha assim, que foi aquela coisa que no meio do mês parou de operar, porque senão, né, porque eu talvez nunca tinha conseguido ficar positivo. E então, pelo menos, assista todo o vídeo, né? E o pessoal da sala sabe, né? Que se não ganhar a estrelinha dourada, a semana pode ser ruim, né? Mesmo sendo boa, mesmo o operacional sendo bom, talvez a sua semana pode ser ruim, porque tu não ganhou a estrelinha dourada. E a estrelinha dourada era importante. Importante até mesmo para tua confiança. Senão tu começa a tirar umas operações da cabeça aí, ó. E aí a gente comemora lá a semana no game e tu vai estar no vermelho. Então, fique esperto. Então, para ganhar essa estrela dourada, né, da semana, eu quero que tu só resuma assim em uma palavra, resuma em uma palavra, tá? O que que você precisa para ficar consistente no mercado, para virar a chave? Que- Uma palavra, resuma, né? Pode ser até uma palavra, mas ou pode ser aquelas palavras duplas, né? Tipo, vergonha na cara, né? E daqui a um pouco, né? Aí, claro, não é só uma palavra, mas o sentido é um só, né? Então, resuma aí, bem pouquinho aí. O que que falta para ser consistente na bolsa, no mercado aqui? Então, agora nós vamos para a nossa quinta-feira, dia 29. Então, aqui eu estava com a galera da sala, né? Que o Felipe, ele estava viajando para Expert, que ele está participando da Expert lá. Então, aqui ficou somente comigo, né, na sala. Então, a gente bateu mais operacional mesmo, né? E foi um dia bem interessante. O problema é que as operações que deram no dólar, embora elas pagaram, né, os seus pivôs, foram operações que estavam fora do meu GR, mas os pivôs estão técnicos e os pivôs pagaram, né? A gente tem aqui, ó, essa entrada no 11 e essa entrada no 21 que também pagou, né? Então, é muitos pontos aqui. Então, se a gente for ver, né, só essa aqui do Candle 21, né, para quem entra aqui, tem o GM flexível, só aqui já foram em torno de 8 pontos. E se a gente for ver esse outro aqui, foi uma média aqui de 20 pontos. Então, muito bom o dia,
bem técnico, bem direcional, só estavam caros, né? As entradas. Então, eu acabei ficando de fora desses dois trades aqui, porque o meu GR ainda não mudou. Talvez mês que vem a gente tenha que fazer ajuste. Então, beleza. Quinta-feira foi isso, foram dois movimentos, e os dois movimentos dentro, né, dessa janela de 14 horas, embora ele fez outros aqui, mas aí não estavam liberados pelo operacional. Chegamos na sexta-feira, que é rolagem de contrato, final do mês, né? Aqui a gente já vamos operar aqui o nosso novo contrato que mudou. O que que o mercado faz? Ele nos dá de cara um pivô aqui, uma barra bem bonita, mas estava caríssima, caríssima demais, né? Para quem, né, mais de 22 pontos de stop, mas ele foi lá e pagou seus 35 pontos, né? Foi um dia que lembra a época de pandemia, né? A época de pandemia era assim, cara. Se tu não tivesse um, um GR ali em torno de, para operar 5 minutos, tem que ser 15 pontos para te poder entrar, porque senão tu ficava de fora na maioria dos trades, né? E esse aqui realmente, né, era 20 e poucos pontos, mas olha o payoff dele, né? 33 pontos. Então, e ele foi lá e pagou, ó, pagou. Então, é assim que funciona, mas a gente tem que ter disciplina, porque imagina na sexta-feira, rolagem de contrato, último dia do mês, a gente tomar um stop de 20 e poucos pontos, né? Então, essa entrada aqui a gente acabou ficando de fora, porque estava muito caro. Depois ele até deu uma entrada na volta, né? Só que essa entrada da volta aqui, ela era contra a 20. Então, contra a 20 a gente também não opera, né? O pessoal sabe mais ou menos aí o que que acontece. E teria até dado um stop aqui, né? Então, um stop violino ainda, né? Porque ele depois ele cumpriu aqui o range, né? Se a gente espelhar aqui, a gente vai ver que ele cumpriu esse range aqui, mas era uma entrada contra 20, a gente não entra. Ó, pagou 100% do range. Tá bom, pessoal? Então, só para passando para vocês aí o que que aconteceu, né, durante esse mês, como é que foi o operacional, para vocês terem uma ideia. O operacional batido seco, com aquelas entradas dentro do meu GR, né, que é no máximo de 10 pontos, ele sobrou mais 23 pontos. Então, foram mais 23 pontos para frente. O operacional andou mais 23 pontinhos para frente. Agora, se nós tivéssemos batido ele seco, sem GR, tem GR todo zerado de GR. Somente assim, ó. Deu barra de força, a gente entra. Não interessa o tamanho dela, né? Teriam sobrado aí, seriam mais 73 pontos e meio. Então, o resultado do operacional seco, né? Que é técnico, até porque o mercado não quer saber do meu GR, ele quer saber do movimento dele. O mercado faz o movimento dele. O GR é eu que coloco. O GR não é técnico. O GR é o que o meu bolso aguenta, né? E então ele teria, né, sido aí em torno de 95 pontos para frente, né? O operacional, tipo, bateu lá, se fosse um robô, teria feito 90 e poucos pontos aí no mês. Muito bom, né? Tu coloca isso aí para 10 contratinhos, é em torno de 9K no mês, né? Com 10 contratinhos, né? Nem é muito, né? E 9K já é um dinheirinho bom aí, muita gente queria ter esse salário por mês, né? Mas, né, com o GR ficou em torno de 23 pontos, então a gente tem que fazer o máximo para entrar nas operações para poder, né, chegar no final do mês, o teu chefe, que é o teu profissional, ele vai te cobrar e vai dizer, ó, meu, tô sobrando 23 pontos, como é que tu ficou, né? Tu fez as entradas que tinha que entrar, por que que não entrou? O que que deu, né? Então, é assim que eu levo o mercado e é assim que a gente sobrevive e a gente acaba virando um ano positivo, né? A maioria dos meses é positivo e isso é o que nos dá satisfação de estar fazendo a coisa certa e não entrar em conversa de pessoas que falam que isso não funciona, que isso aqui é loteria, né? Tá, é totalmente ignorante, né? Uma pessoa falar uma coisa dessa, né? Tá bom?
Então, boa semana para todos, bom início de mês. Vamos começar aí, se preferimos. Preferência começar o mês com o pé direito, né? Começar com gay e, né, fazendo sempre a mesma coisa lá, tá bom? Boa semana para todos, né? E até a próxima.